Olá, turma, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química, a nossa segunda aula, onde nós iremos falar sobre a estrutura do átomo. Na nossa aula passada, foi ministrada pela professora Juliana e hoje sou eu que vou ministrar, a professora Bárbara Brito Rocha. Hoje nós iremos ver a estrutura do átomo, quais são as suas partículas fundamentais, quais são as características das partículas e como são a distribuição eletrônica. Mas, professora, e o que é um átomo? Turma, os átomos eles são pequenas partículas que constituem toda a matéria no universo. Imagine aí algo que vocês considerem muito pequeno. Vocês conseguiram imaginar? Então, pois o átomo ele é bem mais pequeno do que isso que você acabou de imaginar. Eles são tão pequenos que nem podem ser vistos em microscópios comuns. E absolutamente tudo é composto por átomo. Seja matéria viva, seja matéria não viva, mas tudo é composto por átomo. Ao longo de muito tempo, pensavam que os átomos eles eram a menor coisa que existia e que não poderiam serem divididos. Mas depois de vários estudos, foi descoberto que os átomos eles são formados por partículas ainda menores. Então, os átomos eles são formados basicamente por três tipos de partículas elementares, que são eles elétrons, prótons e nêutrons. E quanto à sua estrutura, o átomo ele apresenta um núcleo e uma eletrosfera. E como vocês podem observar aqui na imagem, os átomos eles são formados pelo núcleo e por partículas que estão o tempo todo em volta dele, que nós chamamos de elétrons. E dentro do núcleo, cada átomo tem um número de outras partículas, onde nós chamamos de prótons e nêutrons, como vocês observam aqui na imagem, que os prótons são as cargas positivas e massa considerável, e os nêutrons são as cargas nulas e massa considerável, e os elétrons são as cargas negativas e massa desprezível. E nessa tabela, turma, estão as partículas fundamentais dos átomos, que vocês também podem estarem observando no livro de vocês, pois elas se encontram no livro de vocês. E aqui é mais para auxiliarem melhor vocês, para vocês verem quais são as massas que cada próton tem, as massas do nêutron, quais são as massas do elétron, quais são as cargas relativas, quais são as massas relativas. Então, isso aqui é só para vocês fixarem melhor e observarem quais são as massas de cada um e quais são os valores que cada um representa. Agora nós iremos ver o número de massa. O número de massa ele é simbolizado pela letra A, que é a soma do número de prótons, que é simbolizado pela letra P, ou número atômico, que é simbolizado pela letra Z, e o número de nêutrons, que é simbolizado pela letra N. Aqui embaixo, em verde, vocês observam que nós temos as fórmulas. A, que é o nosso número de massa, é igual a P, o nosso número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Ou também pode ser A, número de massa, é igual a Z, que é o número atômico, mais N, que é o número de nêutrons. Turma, e agora suponhamos que eu queira saber o número de massa de um átomo que apresente um número atômico igual a 60 e que ele possui no interior do seu núcleo 88 nêutrons. Como que eu iria fazer essa continha? Vamos praticar? Então, sei que a minha fórmula é A igual a P, meu número de prótons, mais o número de nêutrons, N. E eu sei que o meu número atômico é igual a A. E meu número de de prótons, perdão, é 60. E o número de nêutrons é 88.
qual será a massa, o número de massa? Então, para nós sabermos o número de massa, é só somar 60 mais 88, que é igual a... Número de massa é igual a 148. Olha que fácil. Turma, e os átomos, eles podem ser isóbaros, eles podem ser isótonos, podem ser isótopos. E o que seriam os átomos isóbaros? Os isóbaros, eles são aqueles que têm o mesmo número de massa, mas são diferentes no número atômico. Então, como vocês podem observar aqui no exemplo, nós temos a prata com o mesmo número de massa que o paládio. Então, nós observamos que ele tem o mesmo número de massa, mas o seu número atômico é diferente. Então, eles são considerados átomos isóbaros. E o que seriam os átomos isótopos? Os isótopos são aqueles que possuem o mesmo número atômico, mas diferentes em suas massas. Então, nós temos aqui no exemplo o hidrogênio. Então, nós podemos observar que eles possuem o mesmo número atômico. O mesmo número atômico, mas a sua massa é diferente. A sua massa é diferente. E os isótonos são aqueles cujo número atômico e a massa são diferentes, mas possuem número de nêutrons iguais. Então, vocês podem observar aqui o nitrogênio e o boro. Vocês observam que tanto o número atômico como o número de massa são diferentes, mas os números de nêutrons deles são iguais. Turma, e os elétrons, eles estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo, onde nós chamamos de camadas eletrônicas. E existem 7 camadas eletrônicas, designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. E na medida que essas camadas elas vão se afastando do núcleo, vão aumentar a energia dos elétrons que se localizam nelas. E por meio de vários métodos experimentais, os químicos eles concluíram que o número máximo de elétrons que cabe em cada uma das camadas ou nível de camadas são: na camada K, o número máximo de elétrons é 2, na camada L, o número máximo é 8, na camada M, o número máximo é 18, na camada N, o número máximo é 32, na camada O, também o número de massa é 32, na camada P, a maior quantidade, o número máximo é 18, e na camada Q, o maior número é 4. E em cada camada ou nível de energia, os elétrons eles se distribuem em subcamadas ou subníveis de energia, que são representados pelas letras S, P, D e F, em ordem crescente de energia. E o número máximo de elétrons que cabe em cada subcamada ou subnível de energia também foi determinada através de experimentos. Então, no subnível S, o número máximo de elétrons são 2. No subnível P, o número máximo de elétrons são 6. No subnível D, o número máximo é 10. E no subnível F, o número máximo é 14. E como foi visto anteriormente, os elétrons eles se distribuem segundo o nível de energia de cada subnível, em uma sequência crescente que ocupam primeiro os subníveis de menor energia e, por último, os de maior energia. Então, aqui nós podemos ver que no nível 1 cabem no máximo 2 elétrons. Então, esse nível ele apresenta apenas um subnível, ou seja, apenas o S, no qual vão caber os 2 elétrons. Então, o subnível S do primeiro nível de energia ele é representado por um S.
No segundo nível, irão caber no máximo 8 elétrons. Então, o segundo nível ele é constituído de um subnível S, no qual irão caber no máximo 2 elétrons, e um subnível P, que no P eles cabem 6 elétrons no máximo. Então, vocês observam aqui que no subnível 2 é representado por 2S e 2Ps. E assim, turma, segue o diagrama até chegar no nível 7. Então, é desse jeito que nós conseguimos fazer o diagrama até chegar no nível 7. Então, no subnível 1, nós podemos ver que temos apenas os subníveis S. Já no nível 2, nós já temos os subníveis S e P. E assim vai ser sucessivamente de acordo com os números de elétrons. E agora nós vamos para o nosso exercício, que essas questões todas foram ditas em aula. Então, eu peço que vocês leiam e pausem o vídeo, tentem responder e depois vocês deem play novamente para ver se vocês responderam a resposta correta, certo? Primeira questão. As partículas fundamentais de um átomo são: alternativa A, apenas prótons e nêutrons; alternativa B, apenas elétrons; alternativa C, prótons, nêutrons e elétrons; ou alternativa D, apenas prótons e nêutrons. Apenas prótons e elétrons. E aí, já sabem a resposta? Turma, a resposta correta é a alternativa C, prótons, nêutrons e elétrons. As partículas fundamentais do nosso átomo são essas, prótons, nêutrons e elétrons. Se vocês que acertou, parabéns! Segunda questão. Uma das partículas fundamentais do átomo localiza-se no núcleo. Tem carga relativa positiva e unitária e massa relativa igual a 1. Essa partícula chama-se: alternativa A, elétron; alternativa B, nêutron; alternativa C, neutrino; alternativa D, próton; ou alternativa E, substância. E aí, já sabem a resposta? Turma, a alternativa correta é a alternativa A, elétrons. Os elétrons, eles têm carga relativa positiva e unitária, e a sua massa relativa é igual a 1. Então, a resposta correta é a alternativa A. Parabéns a todos que acertaram. Nossa terceira e última questão. Turma, essa questão aqui eu coloquei apenas para vocês observarem como que é. Eu peço que vocês façam a distribuição no caderno de vocês, certo? Nós não iremos respondê-la aqui no nosso vídeo. Então, vocês irão fazer a distribuição de acordo com aquele slide que nós falamos de distribuição. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. E na nossa aula de quarta-feira, nós iremos discutir qual é a alternativa correta. Vocês percebem aqui que nós temos 3 opções, a letra A, letra B e a letra C. E o que é que diz na questão? A distribuição eletrônica do bário na ordem crescente de energia é. Então, nós iremos fazer a distribuição e vamos discutir essa questão em aula. Eu peço que todos façam. E nós vamos ver qual é a alternativa correta dessa questão. Se é a alternativa A, se é a alternativa B, se é a alternativa C e ver quem foi que acertou. Então, nossa aula fica por aqui. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, nós nos falamos pelo WhatsApp. Obrigada. Tenham todos uma ótima semana.